Fala para a pessoa do teu lado, aí junta aí alguém. Pergunta assim para ela, ou para ele, né? Tu já escutou Deus hoje? Pergunta assim. Se a resposta foi não, teve algum não aí? Se foi não, fala assim, então se prepara. Pouca gente que não escutou ainda. Fecharam meu negócio aqui. Cara, vamos orar, vamos começar agora o nosso tempo de intimidade com Deus, de escutar um pouquinho a voz dEle. Então, baixa a tua cabeça aí, vamos ter um tempo. Deus, eu quero colocar esse momento que a gente vai ter agora, Senhor. Eu peço mesmo a tua sabedoria, Deus, o teu discernimento para compreender as coisas, Pai. Eu peço mesmo que o Senhor esteja falando com a gente, esteja nos direcionando, nos mostrando os nossos erros, Pai, nos constrangendo com o teu amor, Pai. Eu coloco a vida de cada um aqui com seus problemas, com suas dificuldades, enfim, do jeito que veio, Pai. E peço mesmo a tua bênção, Deus, a tua guarda sobre a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar dizendo uma coisa que essa semana aconteceu. E, na verdade, desde que eu casei, eu vi que isso era meio rotineiro lá em casa. Não sei se você que é casado, ou se você mora com mais homem na família, se é assim que acontece com vocês também. Quando o Felipe está jogando videogame, queimaceira agora, né? Chegou minha vez, falou tanto de mim que agora se prepara. Quando o Felipe está jogando videogame, quando eu falo assim, amor, a gente vai ter um tempo hoje à noite, poxa, que legal, né? Vamos fazer alguma coisa, sei lá, vamos fazer alguma coisa junto, ficar junto, conversar, ter um tempo pra gente. O que ele sempre fala é, alguém tem alguma ideia? Vamos assistir um filme? Meu, isso é uma afronta para mim, porque ou vai ficar com a televisão ou vai ficar comigo. Não tem como ter um tempo comigo na frente da televisão. Quer ver no videogame? Eu falo assim, o que você vai fazer agora, né? Vamos sentar, conversar um pouco. Peraí, amor, já vou terminar essa partida. Só mais essa. Mas fica aqui do meu lado para a gente ficar junto. Ah, tá. Ah, tá. E aí eu fiquei pirando nisso, né? Que muitas vezes a gente acha que estar no mesmo lugar que alguém significa que a gente está se relacionando. Pelo menos essa é a mente da maioria dos homens. Se eu estou generalizando aí, perdão. E aí eu estava assistindo uma reportagem que falava justamente sobre isso. Olha só que engraçado. Que homens sentem mais prazer jogando do que se relacionando com a sua esposa, com a sua namorada. E a reportagem dizia por quê? Por que eles sentem mais prazer? Justamente porque no videogame eles têm liberdade dentro do que eles estão fazendo e no relacionamento eles não têm. No videogame, veja se eu estou enganada, pelo menos os que eu assisti meio violento do Felipe lá é assim. Não sei se todos são assim. Mas como é que funciona? Tá dirigindo... Não, tu tá de a pé. Aí tu tem que cumprir a missão. Aí é muito longe, você precisa pegar o carro. Aí o que tu faz? Mata o cara dentro do carro, pega o carro e continua a missão. Aí você não quer mais o carro, aí você deixa o carro, pula na água. Na água você pega não sei o quê, joga uma bomba no navio para roubar o não sei o quê que tem no navio. Então é assim, é uma loucura. Eles têm liberdade total para matar. Meu, é incrível. Dentro do relacionamento, lógico que essa liberdade eu também não quero, né? Incomodou, matou. Não é disso que eu estou falando, mas eu acho que deveria haver mais liberdade dentro do relacionamento, sim. Não de matar, óbvio, não estou falando aqui para matar ninguém. Mas a liberdade de você falar, de você ser quem você é, independente do que você, né, a forma como você vai reagir. Eu falo, mas eu tenho medo de falar porque ele sempre reage assim comigo, ela sempre reage assim comigo. Isso é triste, né? Isso mostra o quê? Que o problema dos relacionamentos é porque não tem liberdade. E aí, enfim, concluí isso com a minha indignação dos homens e a reportagem, entendi. Eu queria ler com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Atos 17, do 22 ao 28. Atos 17, do 22 ao 28. Fala assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês
são muito religiosos. Olha o que ele destaca, vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Repete comigo: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Repete comigo também: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Ok, parou. Porque ele mesmo dá toda a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Presta atenção nisso. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos onde deveriam habitar, e Deus fez isso para quê? Para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Paulo ele chega em Atenas, né, a cidade onde ele estava percorrendo. Um pouco antes ele foi expulso da cidade por estar falando da verdade, enfim. Daí chegou em Atenas, e lá Atenas é considerada a mãe da civilização ocidental. Ele até chegou achando que ia estar tudo certo, que ele ali ele ia ter um tempo para ele na sinagoga, e não foi o que aconteceu. Chegou lá em Atenas, né, que não sei se vocês conhecem um pouquinho, mas lá tem muito santuário, muito ídolos, e eles acabaram, e Paulo encontrou um ídolo, um altar chamado ao Deus desconhecido. E aí eles... Uma coisa de graça irá transformar a sua vida imediatamente de um dia para o outro ao transformar. E aí ele chega lá em Atenas e achando que ia estar tudo certo, aqui vou descansar, vou ter meu tempo. E aí ele vê esse altar e aí ele fica preocupado. Aí o que ele encontra? Ele encontra uma oportunidade de poder testemunhar. E aí onde ele fala aquilo lá, né, que o Deus que vocês não sabem quem é, eu digo para vocês, ele é o Senhor dos céus e da terra, enfim. Mas o engraçado é que no começo do texto, Paulo fala o quê? Eles chamam eles de religiosos. Por que eles chamam eles de religiosos? Justamente porque eles adoravam uma coisa que nem eles mesmos sabiam. Parece burrice, né? Parece meio que você mesmo está se chamando de burro, adorando uma coisa que o próprio nome da coisa é ao Deus desconhecido. Tipo, para quê? Por quê? Para quem? Como? Você não conhece. Nem muitas vezes nós mesmos não sabemos por que a gente faz as coisas. A gente acaba sendo religioso igual. A gente não sabe por que vai no GP. A gente não sabe por que tem que orar. A gente não sabe por que tem que vir a celebração. A gente vem porque todo mundo vem, porque é cultura, né? Porque a Onda Dura é famosa em Joinville, então se eu não for nessa igreja, vão me chamar de não sei o quê. Não sabe. Simplesmente vem. E o pior, não procura saber o porquê, né? E aí Paulo fala para eles, olha, vocês são religiosos porque vocês adoram um Deus que vocês mesmos não sabem como adorar. Essa é uma das características do religioso, ele sempre está perguntando, né? Ah, mas até onde eu posso ir com a minha namorada? Até onde é pecado? Quantos cultos eu posso faltar por mês para, assim, ficar legal? Né? Eu sou obrigada a ser apacentadora? Sou obrigada a ser apacentador? E essas são perguntas de pessoas religiosas, porque não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o seu coração, tem a ver com aquilo que Deus tem falado com você, da forma como você tem se relacionado com Ele. Outra característica do religioso, ser pretensioso, não é verdade? Por quê? O que estava acontecendo ali? Quando você adora um Deus que você não conhece, a ideia que você tem é que você precisa fazer. Né? Se você não conhece, eu vou fazer. Quando você, por exemplo, conhece uma pessoa, começa a ter amizade com essa pessoa, a primeira coisa que você faz é começar a agradar, é fazer, é conversar, é ligar, né? Se manifestar. Mais tarde você vai saber o que ela gosta, o que ele gosta, não é verdade? Por quê? Porque à medida que você vai caminhando, você vai conhecendo. E da mesma forma acontece com Deus.
né? A gente primeiro precisa saber quem é Deus para então conseguir agradar. Então, Deus não nos chamou para servir, né? Ele chama o quê? Que vocês são meus filhos. Ele não chama vocês são meus escravos, vocês são meus servos, ou vocês são meus amigos. Vocês são meus filhos, né? Eu quero servir vocês, eu quero me relacionar com vocês. Então, e Deus abomina pessoas que acham que pode manipular Deus através da oração, né? Que define, por exemplo, a sua qualidade de relacionamento com Deus pelo tanto de tempo que orou, né? O discipulador pergunta: "E aí, como é que foi tua semana?", né? Se relacionou com Deus, teve intimidade? Meu, foi massa ali. 30 capítulos. Oh, legal, conheceu bastante Deus, né? E o que ele falou para você? Ah, daí é outra história, né? Aí eu vou esperar pelo GP, assim, onde Deus vai poder falar comigo, né? E na verdade não, Deus está em todos os lugares. E essa frase é muito engraçada. Tem um livro que se chama Deus está mais perto do que você imagina. E realmente, né? Deus está em todos os lugares. Melhor ainda, Deus está dentro de você. O relacionamento com Deus, ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, inclusive agora, né? Então, uma coisa que eu estava falando ali, né? Deus, ele não é manipulável. Mas existe uma coisa que traz Deus para perto de você. Existe uma ação sua que pode trazer Deus para perto de você, que é quase que uma manipulação de Deus, para não dizer heresias. Mas eu considero assim. Vocês imaginam o que poderia trazer Deus para perto de você? Ao ponto dele 1000 amores com você? Um coração quebrantado e contrito. É dessa forma que você se aproxima de Deus. É dessa forma que começa uma intimidade com Deus. Aí Deus fala assim, olha, pessoal, é o seguinte, vocês podem transformar esse Deus que é desconhecido num Deus conhecido. De que forma? Olha só, tem muita gente que declara assim, que Deus ele está em vários lugares, mas em lugares muito pobres ele não está. Né? Por que ele não está? Porque senão ele não deixaria ter esse tipo de pobreza. Né? Ele cuidaria, ele faria. E olha só o que o texto fala. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. Olha só, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos que deveriam habitar. Ele fez isso. Ele determinou os lugares exatos em que deveriam estar. E aí, o que ele fala depois? Deus fez isso para que o homem buscasse e vai encontrá-lo. Se você buscar, você vai encontrar, independente de onde você está. Ele estaria com a gente, ele está em qualquer lugar, ele está no seu trabalho, ele está mesmo até onde você está pecando, onde você está errando, onde você está desagradando a Deus, ali ele está. Ali você tem essa possibilidade de reverter o quadro, de se relacionar. Então, muita gente pensa o quê? Agora pequei, agora eu vou ter que ficar um tempo até eu voltar a me relacionar com Deus. Isso não é verdade. Isso aí é uma forma que o diabo encontrou de você se distanciar de Deus. E não é verdade. Você pode sim, e Deus quer que você se relacione com Ele. É como, eu tenho 2 filhos, né? Acho que já foi apresentado bastante vezes aqui. E é a mesma ideia que Deus tem. O Joshua, muitas vezes, o Zion, né, que é menor, que faz isso, quantas vezes ele me dá na cara? Estou brincando com ele, ele fica feliz, a reação dele é... Psh. Meu, primeiro momento assim, né? Não, mas calma, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, vamos voltar a brincar, né? Porque não fiquei com raiva. Ele errou, ok, tudo bem, eu preciso conversar, não é assim que se trata uma pessoa, mas ok, vamos lá, continua. Eu não tenho raiva de você, você é meu filho, eu te fiz. Você faz parte da minha vida. E da mesma forma Deus se relaciona com a gente, né? Essa ideia de um Deus totalmente distante, carrancudo, né, grosseiro, que está esperando a gente errar, isso é mentira. Isso é totalmente mentira. E hoje a gente pode ter relacionamento com Deus. Eu queria elencar alguns princípios bem básicos e bem interessantes que desmistifica algumas coisas que a gente traz da nossa cultura, enfim, de igrejas, às vezes, que errou nesse assunto, até da nossa própria vida mesmo. Que é o primeiro todo relacionamento ele precisa de confiança. Todo relacionamento precisa de confiança. E essa confiança vem como? Eu conheço,
eu vou tendo experiências com alguém, com essa pessoa que eu estou me relacionando, enfim, amizade ou relacionamento conjugal, enfim. Eu me relaciono, eu vou tendo experiências, eu vou tendo convicções, eu vou conhecendo, essa pessoa vai se mostrando confiável, e aí vem a confiança, né, por fim. Mas é um tempo, é um processo, eu conheço, eu sei quem ele é, eu conheço a vida dele, e aí eu passo a ter confiança. Mas o primeiro passo é conhecer. O segundo, né, todo relacionamento precisa de doação de ambas as partes. Você já teve uma amizade em que só você se doa? Só você vai atrás, só você se mexe, só você quer agradar? É muito difícil, não existe. Né? E olhar para o caso de Jesus, é muito mais intenso isso, porque ele mesmo já se deu, ele mesmo já se entregou não só as coisas que ele tinha, mas ele entregou a própria vida. Ele se entregou, agora basta a gente se entregar. A doação também precisa da nossa parte. Né? Faz parte a gente também se mexer. É lógico que, como eu falei, não é uma questão do que eu faço, mas é o meu interesse em me relacionar e não eu fazer. Entende a diferença? Todo relacionamento ele precisa de um tempo. Isso é interessante. Qual é a diferença entre uma pessoa que acabou de conhecer Jesus e que tem um relacionamento incrível com Deus e uma pessoa que está 2 anos na onda e nada muda? Qual será a diferença entre um e outro? Deus, ele se revela na medida que você se entrega. Deus se revela na medida que você se entrega. Interessante? Porque ele não vai exigir nada de você. Ele não vai passar por cima de você. Ele precisa da sua liberação. Ele quer se relacionar, mas ele depende de você. Ele não precisa de você, isso sim, mas ele quer se relacionar com você. Meu Deus. Ok. Então vai ficar abrindo, acho que está com vírus, sei lá. Outro detalhe, né? Não depende só do que eu faço, como eu falei, mas eu preciso aceitar o que ele já fez por mim. Né? E é interessante, porque não depende do que eu faço. Ok, então não precisa ler a Bíblia para ter intimidade com Deus. Será? Não precisa orar para ter intimidade com Deus. A leitura da Bíblia, leitura de livro, oração, jejum, né, que são as coisas que na nossa cabeça ainda é bem assim, né, bem concretizado, a ideia de que isso é que me traz relacionamento com Deus. A Bíblia, ela é uma forma de você conhecer a Deus, né? Deus nos deixou isso como forma de conhecer a Ele, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque experiência pessoal, né? Uma das formas, um dos jeitos que eu encontrei de querer ler mais a Bíblia, de orar mais, de estar mais perto de Deus, é justamente quando eu me preocupo com as coisas dele. É incrível. Porque assim, eu sou supervisora, eu resolvo algumas situações, e quanto mais eu me envolvo com o ministério, quanto mais eu me envolvo com as pessoas, né, com o corpo dele, eu preciso saber mais dele, eu preciso conhecer mais dele, porque o meu medo é de fazer algo que desagrade a ele. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de ler a Bíblia. Então, você primeiro quer ter intimidade com ele, e basta querer, não precisa ter uma Bíblia, não precisa de primeiro momento, né? Você precisa querer. E aí sim você vai ficar sedento pela Bíblia. E às vezes a gente faz o esforço ao contrário. Né? Eu sei que eu preciso ler a Bíblia porque o meu discipulador já me encheu tanto o meu saco que eu vou começar pela essa Bíblia. Né? Então você não está nem com o coração ali. Você não sabe nem por que você vai ler a Bíblia. E aí volta lá no início que a gente falou sobre religiosidade. Né? Por que você quer ler a Bíblia? Por quê? Você quer mesmo ter intimidade com Deus? Ou você quer chegar no teu GP e dizer, não, foi massa essa semana? Né? Fazer as coisas com um propósito. Fazer as coisas querendo alguma coisa. Né? Chega de ficar nessa de, agora eu vou ler 1 capítulo por dia, ou vou ler 2, ou eu vou orar tantas horas e vai estar tudo certo, bati meu cartão. Não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim que funciona. Deus está interessado no teu coração e não nas coisas que você faz. Tu acha que Ele precisa mesmo que você leia a Bíblia? Tu acha que Ele precisa mesmo que você jejue?
né? Ele deixou isso como um critério de quê? De intimidade. Se você quer ter intimidade, mergulha nisso. Mas antes queira ter intimidade. Saiba o que você está fazendo. Né? Não faça isso como uma forma de religiosidade. E aí, lá no meu exemplo lá, né, do videogame, do filme, né, estar no mesmo ambiente que alguém não significa relacionamento. Eu estar numa fila de banco com um monte de gente, quer dizer que eu estou me relacionando com eles? Não. Não quer mesmo. Aliás, eu quero ir embora dali. Então, assim, funciona a mesma coisa com Deus, né? Eu acho que vocês já, não sei se vocês que têm namorado, marido, esposo, qualquer coisa nesse nível aí. Como é que funciona? Vocês brigaram. Uma menina que está 1 ano na onda, o menino está 2 anos na onda, né? E por fim se casaram. Poxa, ficaram 1 ano sem se conhecer. Sabiam que existia, via de vista, e aí, mas não se relacionava. Né? Foi se relacionar quando? Quando eles decidiram se relacionar. Quando eu decidi, eu gostei, fiquei. Tem uma música assim. Gostei. Deixa eu lá, acho que não é da igreja essa música, não é brincadeira. Então, assim, ir no GP e escutar que Deus está fazendo coisas grandiosas. Céu, isso não faz sentido. Né? Será que Deus deixaria a gente perder todos os anos da nossa vida na Terra para se relacionar somente no céu? Será que isso faz sentido? Será que a alegria não é muito maior você estar com Ele esse tempo todo, se relacionando, você fala, Ele responde, Ele te abençoa, você serve. É uma alegria, é um prazer incrível. Só quem experimentou pode dizer isso, né? E aí, para você, né, olhando para tudo isso, né, você conhece Deus? Deus é um Deus conhecido para você? Olhando para isso. Eu queria fazer umas 3 perguntinhas de diagnóstico, não precisa responder, melhor não responder para não dar bandeira. O que Deus ama? Não precisa responder. O que Deus ama, será? Te dá um tempinho aí. O que Deus pensa ou faz quando você peca? Quando você o desagrada? O que será? Relacionar? Ela até, de certo, quer fazer isso, mas muitas vezes o nosso corpo não se mexe. E aí, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente, da mesma forma como não se deve ter só o relacionamento com Deus na celebração, durante o tempo que você está aqui, escutando o Lipão, a banda, chega em casa, acabou. Né? Aí eu só vou encontrar Deus de novo lá no meu GP. Da mesma forma como isso não pode acontecer, você também não pode ter esse misticismo na sua cabeça de que Deus só se relaciona no meu quarto. Quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho, lá Deus vai falar comigo. Daí no GP eu vou lá, compartilho o que Deus já falou. Será? Deus... e até uma coisa interessante, eu estava viajando um pouco nesse assunto, e aí Deus ministrou uma coisa que eu estava angustiada com isso. Que eu ainda estava com essa ideia de que eu estava fazendo pouco, eu estava trabalhando muito. Eu discipulo, Larissa, né? Vamos começar por mim mesmo. Eu discipulo 1 hora cada menina por semana, certo? Isso aí vocês já conhecem. A gente discipula 1 hora cada uma, e tem um momento que é na sexta-feira, que eu passo 3 horas com elas, só que é com todas juntas. E aí eu fiquei pirando nisso, que Deus funciona mais ou menos dessa forma. Funciona, né? Muito máquina. Mas Deus, eu imaginei isso, que Deus se relaciona com a gente mais ou menos assim. Ele tem coisas para tratar individualmente com você, e Ele vai fazer isso no individual, mas é muito menos tempo. Por quê? Porque a alegria dele está na igreja, no povo, a alegria dele está na comunhão. E aí, será que eu vou perder as minhas 1 hora, ou eu vou perder as minhas 3 horas durante a semana para não escutar Deus, para não me relacionar com Deus, porque eu só vou escutar Deus no meu quarto? Será? Não faz sentido? Porque Deus tem alegria com o corpo. Deus tem alegria com o corpo funcionando. E aí, quando o tratamento dele é individual,
É justamente individual porque ele quer se manifestar no coletivo. Eu preciso ser tratada, muito tratada, para chegar no coletivo e fazer acontecer. Para chegar aqui na celebração e fazer acontecer. Para chegar no meu GP e trampar. Então, assim, o individual é bem menos. Ele tem coisas. Eu não vou dizer para você que ele não trabalha no individual. Sim, ele trabalha. Ele tem prazer em se relacionar individualmente com você. Mas pensa, a alegria dele é no grupo. É quando você vai poder se manifestar. E ele mesmo já falou, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu vou estar. Ele falou isso. E é justamente por isso que a gente trabalha nesses, né? Se você nunca entendeu por que a gente tem discipulado, GP e celebração, está aí a resposta, né? Para Deus se manifestar através da gente. E aí, enfim, eu estava pensando num detalhe que eu encontrei lá em Lucas 10, 38 ao 42. Se você tiver Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse. Lucas 10, do 38 ao 42. Enquanto você abre, eu queria que você olhasse aí para a pessoa de novo que está do teu lado e perguntasse assim para ela. Tu acha que é suficiente? Pergunta aí. Tu acha que... Não, eu não falei. Calma. Tu acha que é suficiente o tempo que você tem se relacionado com Deus? Aumente a sua capacidade de experimentar a presença de Deus. Quem quer crescer em intimidade com Deus? Aumente a sua capacidade de experimentar a presença de Jah. Deus está em todos os lugares. O problema é a gente. O problema é que a nossa cabeça não está no mesmo lugar que Ele está. Deus está em todos os lugares. E Ele quer se relacionar. A gente tem a faca e o queijo na mão. Deus quer se relacionar com a gente. Não é um Deus distante, não é um Deus frio, não é um Deus que não quer ter relacionamento comigo. Muito pelo contrário, Ele deseja, Ele espera, Ele quer que você se relacione com Ele. Você tem isso, e você tem a presença de Deus. Você não precisa fazer nada, você tem a presença de Deus. Se você tem esses dois, a única coisa que falta é você experimentar, Está aberto aí Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler uma história, vocês já devem conhecer bem essa história, mas que demonstra muito esses dois lados. Prestem atenção. Ela mostra esses dois lados. De uma pessoa que tinha capacidade de enxergar a presença de Deus e uma pessoa que não tinha. Não tinha, presta atenção. Jesus prosseguiu e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando muito bem à vontade. Esse foi o problema. Era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo que ele dizia. Enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha, é isso que aconteceu, até aí, ponto. Agora eu vou continuar para você entender o outro lado. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Então Marta estava lá, limpando, cozinhando, fazendo, deixando Jesus muito bem à vontade, enquanto Maria estava fazendo o quê nesse exato momento? Olha lá. Marta interrompe eles e fala assim: mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Será possível que só eu estou indignada aqui, sozinha, trabalhando? Será que ninguém me enxerga? E aí, ele falou, né? Mande-a me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, muito sarcástico, né? Você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. O que demonstra um apacentador assim? Nossa, agora entendi porque vocês tomam água. Ai, tá aqui já. O que demonstra um apacentador dessa forma? Ele não se preparou? Ele não estava preparado para receber.
O problema de Marta foi ela ter trabalhado? Será que é problema porque é o que muita gente usa esse texto como um pretexto? Tem um final, mas eu não lembro. Usa esse texto como uma desculpa. Né? Então, olha lá, Jesus falou que se eu ficar aos pés dele, né? Se eu ficar diante dele, se eu orar, se eu me relacionar com ele é o suficiente, porque eu estou escolhendo a melhor parte. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso de formação, eu não preciso de mais nada. Está tudo certo, é isso que ele quer. O problema de Marta definitivamente não foi o trabalho. Não tem problema ela servir Jesus, aliás, ela mesma abriu a casa. Não foi esse o problema de Marta. O problema de Marta foi ter feito as coisas na hora errada. Ela não se preparou. Ela simplesmente abriu a porta e foi e se incomodou com coisas totalmente aleatórias, totalmente fora. E Maria não. Maria, ela senta e escuta Jesus. O meu convite para ti é, cara, se não deu para você, eu vou dar um exemplo, né? Se não deu para você ir na... Queria dar um exemplo mais prático assim. Mas se você já fez o que fez, não se preocupa. Eu achei um exemplo. Se você, cara, errei, né? Caí em pecado com a minha namorada, transei com meu namorado, não deveria ter feito isso. E a nossa tendência é o quê? Se esconder. Agora eu vou ficar de boa, não vou no meu GP, agora eu vou consertar as coisas com Deus. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está fazendo igual Marta. Agora eu vou fazer as coisas com a minha mão. Eu vou fazer sozinha agora. Deixa eu trabalhar primeiro, depois eu me relaciono com Deus. Só que Marta, ela estava perdendo. Jesus estava ali naquele lugar. Jesus queria se relacionar. Jesus estava conversando com Maria. Eu fico imaginando porque eu sou muito perfil de Marta. Eu sou muito tipo... o Felipe já pegou muito no meu pé. Às vezes tá o GD rolando lá em casa e eu estou pendurando roupa. Porque eu fico preocupada, porque à noite daí já vai estar cheirando a roupa. E no outro dia pode ser que não dê sol. Eu preciso estender essa roupa agora. E ele fica, Larissa, agora é a hora do GD? Vamos, vem para cá. Vamos, né? Pro outro lado agora. A mente ativista, né? Se perde nas coisas. Tem problema você... agora é uma cruz... Para quê? Para você trabalhar? Que vida inútil. Jesus quer se relacionar com você, Ele quer fazer você de uma Maria. Aconteceu? Aconteceu. Jesus chegou na casa, estava zoado, agora deixa, fica. Vamos lá, vamos conversar. Eu queria traçar o perfil de Marta. Veja se você se encontra ou em Marta ou em Maria. Marta era uma pessoa ativa, ela era uma pessoa cuidadosa, perfeccionista e serva. Essa era Marta. Se você se encontrou nessa, te cuida. Deus quer se relacionar com você, eu volto a repetir. Maria, contemplativa, desligada, despreocupada e simples. Marta poderia ter um perfil errado, ou poderia ter um perfil certo. Maria poderia ter um perfil errado, ou poderia ter um perfil certo. Isso vai o quê? Em que momento você vai usar o seu perfil? Em que momento você vai ser contemplativa, desligada, despreocupada? É o momento em que você usa que é o problema. E Marta usou na hora errada. Marta não se relacionou com Deus para fazer outras coisas, se distraiu. E parece injusto, né? Marta chegar e falar assim, você que já lavou a louça, sabe como é isso. Eu fico imaginando Marta. Marta, eu acho que ela até queria se relacionar com Jesus. Ela queria lá sentar, escutar o que Jesus tem para falar. Mas, certo, ela ficava, tipo, lavando e indignada, olhando para os dois. E lavando e indignada. Mas que saco, ninguém vai me ver. Ninguém vai me honrar aqui, eu fazendo o corre e a galera lá conversando. Eu sou muito assim, eu sou exatamente o perfil de Marta. As coisas, mas eu tenho controle sobre as coisas. Isso é mentira. Ocupação tem tempo, tem seu momento. A ocupação tem seu momento. Né? Um apacentador que eu dei o exemplo lá, ele tem seu momento de preparar a casa para o GP, ele tem seu momento, mas fez o que deu, pronto, chegou a galera, vamos fazer o GP, vamos se relacionar com Deus, vamos conversar, deixa as coisas de lado. Nesse exato momento, a sua única preocupação é estar aqui.
me escutando, escutando a voz de Deus, falando com Ele. É isso que você tem que fazer agora. Esse é o momento. Depois você conversa, depois você faz outra coisa, depois você pensa no que está acontecendo na sua casa, depois você resolve. Agora é hora de se relacionar com Ele. Só para você... Jogando aqueles... Vou virar para cá agora. Você está aqui, agora você está jogando carrinho lá, o negócio, uns carrinhos lá, que tem curva e tem um monte de coisa, aí você vai fazer a curva. Meu, você é quase Kinect, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que depois que a gente jogou a bola, a gente ainda tem controle sobre as coisas. Que quando a gente está no carrinho, se a gente virar um pouquinho, o carrinho vai virar junto? O que eu estou falando com isso? Cara, se você quer se relacionar com Deus, mas você não está conseguindo, joga na mão dele. Queira. Basta você querer. Não precisa ficar se contorcendo depois. Não precisa ficar jejuando para ter relacionamento com Deus. Larissa, eu estou empregada num emprego lá que não me deixa ir no GP, não me deixa, faço plantão todo sábado o dia inteiro, não consigo. Cara, faz o corre. Deus sabe que você quer ter esse tempo. Deus sabe do teu esforço, que Ele quer que você se relacione com Ele, esteja na onda, esteja com o corpo. Ore e não fique se contorcendo, não fique reclamando. Não tente ter Deus manipulado. Né? Então agora eu vou tentar manipular Deus. Vou me contorcer, vou orar, vou fazer, e Deus vai fazer na minha vida. Cara, Deus vai fazer ou não vai fazer, independente de você, independente do que você faz. Ele quer se relacionar, e é só isso. Ele quer te escutar, você precisa querer escutar Ele. Não é um jogo de manipulação, de religiosidade, né? A dica que eu tenho para vocês é, cara, se você está passando por um tempo onde você não está conseguindo se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, a única coisa que eu quero que você faça, cara, fala para Ele. Comece assim o teu relacionamento com Deus. Joga a bola e senta. Joga a bola e senta. Não precisa se contorcer. Ele tem o domínio sobre a tua vida. Ele cuida de você e Ele quer se relacionar com você. E você precisa querer, você não precisa... Às vezes, eu já fui muito desesperada por isso, né? Mas essa semana foi terrível, mal orei. Mas eu fui em um monte de lugar, eu vi Deus, eu escutei Deus, eu me relacionei com Deus de outras formas. Mas essa cultura impregnada de que a gente precisa servir, fazer, orar, jejuar, um monte de coisa, isso não é realidade. Isso não é a realidade. Deus usa, Deus quer que você faça tudo isso, mas com prazer, com propósito, sabendo por que você está fazendo isso. Com prazer. Imagina você saber que você está namorando uma pessoa que, não sabe se relacionar com você, então ele dá presente, ele faz o corre, ele vai te buscar, ele vai te levar, e ele compra, e ele faz, porque ele não sabe se relacionar com você. Ele não sabe dizer assim, hoje eu não vou fazer nada, mas eu só quero dizer o seguinte, eu te amo, eu quero casar com você, né, tudo que a gente quer escutar. Não precisa de presente, não precisa fazer. Queira se relacionar, queira aprender a se relacionar comigo para me agradar. Né? E um detalhe, né? Dá umas travadas. Eu sei exatamente o que o Felipe quer. Eu sempre sei. Por exemplo, já aconteceu dele viajar e eu ter que decidir, por exemplo, levar as crianças à Unimed, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meus pais são um pouco exagerados nisso. E o Felipe é totalmente o contraponto deles, assim, né? Meu pai super respirou diferente, vamos para a Unimed. E o Felipe, a criança sangrando, não, vamos dar mais um tempo, vamos ver qual que é. E assim, eu casei, né? Eu preciso ficar entre a cruz e a espada. Quer dizer, eu preciso ir para a espada agora, né? Mas às vezes eu fico entre a cruz e a espada. E já aconteceu de o Felipe ia viajar e eu não consegui contato com ele. E eu fico assim, levo para o Unimed, não levo... Porque se ele vai ficar brabo, porque fica levando na Unimed, toda hora na Unimed. E não sei o quê, as crianças voltam pior do que vai. E aí eu fiquei... Tá, eu não vou levar na Unimed. Não, pai, eu não vou levar ele na Unimed. Eu sei que o Felipe não faria isso, ou não agora, vou esperar mais um pouco. Eu já escolhi roupa, quando eu cheguei, eu sempre escolhi a roupa ruim. Depois que eu conheci o Felipe, comecei a comprar umas roupinhas melhores, ele sempre, nossa, amor, que linda, gostei dessa roupa. O que são isso? Foi a partir de eu comecei a conhecer, todo mundo olhando para minha roupa, né?
Eu comecei a conhecer ele, eu comecei a saber o que ele gosta. Eu aprendi a me relacionar com ele, eu aprendi a agradar ele. Mas por quê? Porque eu passei por todos aqueles estágios. Eu me doei, ele se doou, eu experimentei. Não experimentei assim como, né? Eu conheci, confiei, enfim, tudo aquilo lá que eu falei. Só experimentei depois que casei mesmo. Então, assim, cara, a centralidade do que eu quero te falar hoje, se você sair daqui entendendo isso que eu vou te falar, tá ótimo. Você precisa perceber Deus aonde você estiver. É isso. É esse o segredo. É isso que você precisa para se relacionar. Não precisa chegar em casa. Ai, nossa, lembrei desse assunto. Realmente eu preciso melhorar na intimidade com Deus. Eu preciso melhorar. Então, vou chegar em casa, a primeira coisa... Não! Você está com o corpo agora. Você pode se relacionar com Deus agora. Esse é o tempo. Não é só na tua casa. Aprimore na tua casa. Mas, cara, esse é o tempo. Deus já está falando com você. É isso que você precisa entender. Eu vou falar uma frase e talvez você se assuste com ela. Não lembro da frase, peraí. Devemos nos preocupar menos com a vontade de Deus na nossa vida. Como assim? Eu não vou me preocupar com a vontade de Deus na minha vida. Você precisa se preocupar menos com a vontade de Deus na sua vida. Eu não preciso saber da vontade de Deus para eu me relacionar com Ele. Por exemplo, você conhece alguém e aí você sabe que essa pessoa tem um sonho de viajar de cruzeiro e aí você convida ela, olha, no final de 2015 a gente vai viajar no cruzeiro. Eu sei da vontade dele, está tudo certo. Agora eu posso me relacionar com ele. É assim que funciona? Vamos conversar agora somente sobre o cruzeiro. Esses 2 anos é só cruzeiro o nosso relacionamento. Não é assim. Você não precisa saber o final da tua vida, o que Deus quer, qual é o ministério que Deus tem para mim. Aí sim eu vou poder começar a trabalhar para Deus, a fazer, a me relacionar. Não é assim que funciona. Você só vai saber o que Deus tem para a sua vida quando você der o primeiro passo. E Ele vai te dar o segundo passo, e você vai dar mais um passo, você vai ser aprovado, e você vai ser provado, e Deus vai caminhando com você. É dessa forma. O que Deus quer é que você se preocupe menos com a vontade de Deus e mais com o passo a passo do Espírito Santo. Abraão, vocês conhecem a história de Abraão? Não precisa abrir, mas está lá em Gênesis 12:1. Deus falou para ele assim, seguinte, tu pega as tuas coisas, pega a galera aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ok? Quanto tempo vai durar? Não sei. Quando eu vou voltar? Não sei. Qual é meu plano de saúde? Não sei. Não vou dizer. Vai, primeiro confia. Confia, dá o primeiro passo e eu te mostro o segundo passo. É assim que é a caminhada com Deus. Você não precisa saber muita coisa da Bíblia para se relacionar com Deus. Você não precisa, você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo, fazer como Abraão. Ok, estou partindo, estou com a galera e estou com as coisas, agora eu vou. É isso. É isso que Deus quer de você, disponibilidade em se relacionar com Ele. O resto Ele vai fazer. Ele quer que você escute o Espírito Santo todos os dias. Que o seu dia seja útil na presença dEle. Seja relacionado, seja vivenciado com Ele. E cara, o problema disso, sabe qual que é? Sabe por que talvez você ainda não fez isso? Sabe por que às vezes você está se preocupando com o fim das coisas e não com o dia de amanhã? É triste, mas eu acho que eu sei a resposta. É muito mais fácil se comprometer com o que você não sabe, com um futuro muito distante, com daqui a muito tempo, do que com hoje. Porque hoje eu vou ter que me levantar agora e fazer. E daqui 2 anos, como é o caso de um cruzeiro, é só esperar. O problema disso, sabe o que é? É que você não vai viver a presença de Deus agora. Hoje é o dia que Deus está separando para você se relacionar com Ele. Hoje. É hoje. Não é quando você chegar na sua casa, não é quando você for para o seu GP.
É hoje. Você pode fazer isso hoje, agora. Cara, você quer sair daqui hoje? De que forma? Você quer sair daqui hoje? Se você não conhece Jesus, se você escutou tudo isso e não entendeu nada disso, né? Se você escutou tudo isso e você quer viver isso aí, você tem o primeiro passo. E eu vou te dar esse primeiro passo. É você aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como alguém que você vai confiar, que você vai caminhar. E principalmente que você não vai viver como os atenienses estavam vivendo. Na religiosidade, sem saber o porquê eu tenho que aceitá-lo. Eu estou te falando agora. Se você não quer viver essa vida com ele, então não é para ti que eu estou falando. Eu estou falando para pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, que ainda não têm esse relacionamento com ele. É para essas pessoas que eu estou te falando. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo. Eu queria que todo mundo abaixasse a cabeça. E eu queria fazer esse convite. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não conhece esse Deus que eu estou falando, que quer ter relacionamento com você, que morreu por você, só para se relacionar com você. Ele não quer mais nada de você. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer sua vida, suas coisas, sua formação. Ele não depende se você é assim, se você é assado, se você sabe falar, se você sabe ler. Ele não está interessado nisso. O único interesse dele é se relacionar com você. Você quer? Você quer se relacionar com esse Deus? Se você quer, eu quero que você ore comigo. Que você repita isso que eu estou te falando. Que a gente vai conversar com Deus. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso da tua amizade. Eu preciso do teu cuidado. Eu quero te conhecer mais. Eu quero me relacionar verdadeiramente com o Senhor. O Senhor que é dono de todas as coisas e que não precisa de mim. Que não mereço tudo isso. Mas mesmo assim eu quero. Eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero viver meus dias para ti. Viver verdadeiramente um relacionamento de intimidade contigo. Eu entrego a minha vida a ti, te aceitando. Em teu nome. Amém. Continua de cabeça baixada, de olhos fechados. Se teve alguém aqui que entendeu, compreendeu, quer viver isso aí, eu gostaria muito que você levantasse a sua mão. Amém. Fica de mão erguida. Deus está aqui. Ele quer se relacionar com você agora. Você que levantou a mão, decidindo por Ele, decidindo caminhar por Ele. Eu queria muito que você ficasse em pé, viesse até aqui à frente. Os que ficaram com a mão em pé, não quer vir, não tem problema. Cara, o segundo passo que eu te dou é você procurar um GP, existe apacentadores aqui na Onda. Que lá você pudesse falar do que aconteceu com você, essas pessoas que levantaram a mão, que você pudesse procurar alguém e conversar sobre isso, né? Existem pessoas preparadas para te ajudar, para caminhar com você, ok? Tem gente aqui. Então, por favor, apacentador. Já está junto, pronto, tá ótimo. Então, assim, mais alguém que levantou a mão gostaria de vir? Não. Então, mais alguém? Dou-lhe uma. Estou esperando.
Assim, a escolha que vocês fizeram foi a melhor escolha da vida de vocês. Foi a melhor escolha da vida de vocês, porque foi a minha escolha e eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando de algo que eu li, de algo que eu vi, mas foi a minha escolha. Escolha da minha família. E, cara, se você quer, você pode. Só que você precisa querer, sabe? Você vai sair daqui diferente, talvez Deus já está falando com você, mas, cara, você precisa buscar Deus intensamente, mergulhar na vida dele. E Deus se alegra muito com a vida de vocês, porque vocês estão falando na frente de um monte de gente, eu quero me relacionar com você, eu vou fazer isso. Cara, tu tem gente aí perto de vocês que caminham com Deus, que são sérios com Deus, então troca uma ideia. Eu queria que vocês fossem lá atrás, lá na tenda, que vocês trocassem uma ideia com eles. Eles vão te dar o segundo passo e Deus vai fazer muito através da vida de vocês. Eu queria orar agora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito entre nós, Deus. O Senhor tem falado, Deus. Obrigado por essas pessoas que vieram até aqui, Deus, que o Senhor e aquelas que também levantaram e ficaram no lugar. Deus, eu peço mesmo a tua bênção, Deus. Eu peço que o Senhor possa estar forjando eles, Deus. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de todos os detalhes a partir de agora, Pai. Tome a vida deles em tuas mãos, Deus. Guia eles, Pai. Põe pessoas que possam influenciar eles para ti, Senhor. Coloque mesmo a tua vida sobre a vida deles, Deus. Derrama mesmo o teu milagre, a tua bênção, o teu cuidado, Deus. Encaminha, Senhor, ele para o teu corpo, Deus, que é assim que nós queremos, Deus, e é assim que o Senhor quer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer se relacionar com a gente, Deus, porque não merecemos, mas o Senhor faz isso, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode ir lá.